Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Quero convidar você para nós adorarmos ao Senhor nesse instante. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu quem por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, amém. Glória ao nosso Senhor Jesus. Quero convidar os amados para nós orarmos ao Senhor nesse instante. Pai, no nome de Jesus, nós estamos possibilitados de entrar diante do Teu trono, diante do Teu santuário, através da nossa oração, por causa da obra de Cristo na cruz, que tirou a separação, o véu, que tirou, meu Deus, aquilo que impedia. Graças, Senhor, à obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Graças à Tua misericórdia, à Tua graça, Senhor, que nos alcançou. Por isso nós podemos nesse instante, Pai, falar contigo. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Pai, nós queremos Te agradecer primeiramente por tudo até aqui, Pai. Nós sabemos que tudo isso serve para nos moldar, tudo isso serve, meu Deus, para nos purificar, nos santificar. Tudo isso serve, meu Deus, porque a Tua palavra diz que tudo coopera para o nosso bem. Agradecemos ao Senhor por todo aprendizado, por tudo aquilo que temos passado, por toda a vitória que o Senhor tem nos dado, por toda a conquista, Pai, até pelas derrotas, meu Deus, nós Te agradecemos porque também nós aprendemos. Somos gratos ao Senhor por tudo. Agora, meu Deus, nos ensina. Nesse momento nós abrimos a nossa mente, o nosso coração. Revela, Pai, a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações nesse instante. Que o Espírito Santo envolva todos nós, Pai, numa alegria profunda, numa intimidade com o Senhor. E que a nossa mente, meu Deus, se abra para o Teu entendimento, o conhecimento que vem do alto. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Amém, Jesus. Nesse momento, você aí na sua casa, né? Com certeza, nesse momento está sendo um ambiente de culto. Então não se distraia com nada. Não se distraia com as outras coisas. Desligue a televisão, a não ser que você esteja, né, usando a televisão para assistir, né, através do YouTube, né? Mas não se distraia com outras coisas. Não divida a glória de Deus, não divida esse momento com outras coisas. Esse momento ele é ímpar, ele é somente do Senhor. Amém? Quero convidar você para abrir a palavra de Deus na carta aos Romanos, no capítulo 8. No capítulo 8, desde o versículo 1, mas nós vamos frisar mais o versículo 30, o versículo 29 e o versículo 30, onde o apóstolo Paulo ele faz algumas afirmações gloriosas, que são o fundamento da certeza da nossa salvação. Como eu falei, a gente tem trazido algumas pregações que envolvem a graça, e a graça, então, ela nos dá a certeza da nossa salvação. E o capítulo 8, então, de Romanos, ele é o ponto mais alto, se nós formos analisar, é o ponto mais alto da Bíblia, onde Paulo faz afirmações diretas do Senhor Jesus Cristo que nos confortam. Porque quando nós olhamos uma perfeição como a de Cristo e olhamos as leis do passado, nós ficamos entre a cruz e a espada e nós vimos que nenhuma delas nós conseguimos fazer. Nem obedecer às leis e nem chegar, né, à estatura de Cristo. Mas daí nós aprendemos, né, com o apóstolo Paulo, através da revelação divina, que Deus ele nos resgata, Deus ele já nos escolheu antecipadamente a tudo isso. E essas afirmações gloriosas, então, elas fazem fundamento e nos dão certeza da nossa salvação. Há um tempo atrás, se alguém perguntasse, você tem certeza da salvação, pastor? Eu não teria. Fica sempre uma dúvida, porque você sempre erra, a gente sempre falha em alguma coisa, e aquele projeto, essa dinâmica que
o mundo exige e que fala que tem que ser perfeito. E quando a gente vê que a gente não consegue, então a gente fica em dúvida da salvação. Mas Jesus Cristo e o nosso Deus, revelando para o apóstolo Paulo, nos mostra totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Não que nós devemos então permanecer no erro, não. Nós podemos corrigir a cada dia. Por isso a palavra de Deus vai nos aperfeiçoando, vai nos limpando. Acompanhem comigo ali em Romanos capítulo 8. Eu quero ler com você desde o versículo 1, para que você entenda, o que vai estar sendo falado. Mas o versículo 29 e o versículo 30 são praticamente chave daquilo que eu quero trazer para você nessa pregação, nessa exposição da palavra. Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem completamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito,
gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Amém. O versículo 29, ele começa dizendo: pois aqueles que de antemão conheceu. Deus, ele nos conheceu de antemão, e esse verbo conhecer, ele é o mesmo significado do verbo amar. A palavra usada como conhecer é a mesma palavra na tradução, quando foi escrita a palavra de Deus, e na tradução o mesmo verbo que está como conhecer está como amar. Então significa que Deus, ele nos amou, ele nos conheceu e nos amou de antemão. Mas de antemão o que, pastor? Antes dele lançar os fundamentos da terra, antes de acender as estrelas no firmamento, antes do sol brilhar, antes do haja luz, antes de haja separação entre a água e a terra, antes da formação de tudo, Deus, ele nos amou. A palavra diz que ele nos amou antemão, antes de toda a criação, antes de chamar à existência todas as coisas que hoje existem, quando não existia. Deus, na sua eternidade, ele já nos amou e lá ele já nos conhecia. Deus já havia colocado o seu amor em nós. E tinha também nos conhecido como seu povo amado. E também diz que, e aos que predestinou, também chamou. Romanos 8,30. Diz ali, e aos que predestinou também chamou. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Ele quem nos escolheu. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E ali no versículo 30, e aos que predestinou. Deus, então, ele nos predestina para a salvação. Nós somos escolhidos por Deus, e não foi nós que escolhemos a Deus. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Deus, ele nos predestinou não porque Ele sabia que nós iríamos crer em Cristo. Deus, ele conhece tudo, então Ele sabia que nós iríamos crer, então por isso Ele nos predestinou. Não. Nós cremos em Cristo porque fomos predestinados. Não é mérito nosso. Deus não nos predestinou porque Ele sabia que nós iríamos crer. Para que nós venhamos a crer em Cristo, primeiro Deus nos predestina. Primeiro Ele nos predestina, primeiro Ele nos elege e depois Ele nos dá fé. Daí nós cremos em Cristo porque somos predestinados a isso. O próprio versículo dá a entender. Nós cremos em Cristo porque fomos predestinados a isto.
Nós não fomos eleitos porque nós cremos por nós mesmos. Nós fomos eleitos porque nós fomos predestinados. Porque nós acreditamos, mas o acreditar não vem de nós. A própria fé é o Senhor que nos dá. Eu só acreditei e tenho fé para isso porque eu fui eleito. Amém? Nós precisamos entender isso. Nós fomos eleitos pelo Senhor. E uma vez eleito, Ele nos deu as ferramentas, que foi a fé, foi o acreditar. E por causa da fé que Ele nos deu, então, nós cremos em Cristo Jesus. Mas nada disso veio de nós, e sim já veio do Pai. Deus, Ele não nos predestinou porque previu que nós iríamos ser santos. Nós fomos eleitos não por causa da nossa santidade. Nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. É um processo. Ele não nos elegeu porque nós já éramos santos, mas sim para que nós fôssemos santos. A santidade, então, ela não é uma causa da eleição, mas sim ela é um resultado. Ela é algo que vai se moldando e vai gerando um resultado nas nossas vidas. Deus, então, Ele não nos elegeu para a salvação, porque previu as nossas boas obras. Deus, Ele me elegeu porque Ele sabia que eu ia ser boa pessoa e que eu ia fazer boas obras. Nada disso. As boas obras, elas são consequência da minha predestinação. Porque eu devo me portar então como filho, devo me portar então como um descendente, devo me portar então como um cidadão celestial, e por causa disso eu faço aquilo que Tiago falou. Se você tem fé, me mostra através das tuas obras, através da tua atitude, através do jeito que você se comporta, através da maneira que você se porta. É isso. A santidade, ela não é uma causa, e sim um resultado. Deus, Ele nos elegeu para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Deus, Ele não nos elegeu para a salvação porque viu em nós coisas boas. A nossa salvação, ela é obra exclusiva de Deus. Ela é obra exclusiva para que toda a glória pertença a Deus. Porque que glória Deus teria se Ele salvasse o santo? O santo já é santo. Que glória Deus teria se Ele salvasse o que está tudo certinho? A nossa salvação é exclusiva obra de Deus porque nós não somos santos e nós não somos certinhos. Nós viemos de uma natureza pecaminosa, decaída. E aí é que está a glória de Deus. Aí é que está a graça de Deus nos envolvendo. Nós não merecíamos. Não tinha outro jeito, mas Ele já nos elegeu. E por isso a sua salvação é exclusiva dEle. Por nós mesmos nós não teríamos fé. Por nós mesmos nós não acreditaríamos em Jesus Cristo. Por nós mesmos nós não amaríamos a Deus. Por isso que a gente vê tantas pessoas que você fala do amor de Deus, fala das coisas de Deus, as pessoas que não têm fé. A pessoa que não tem fé, você fala e não adianta. Porque até a fé que é dada por Deus, para aqueles que vão ser salvos, aqueles que Deus elegeu, que Deus predestinou, que Deus separou para si. Amém? Ainda ali no versículo 30 ainda diz que a esses também chamou. Deus, Ele nos chama com santa vocação. Aqueles a quem Deus escolhe, predestina, esses também Ele chama. Então olha só, Deus, Ele escolhe, Ele predestina, e esses também Ele chama. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse, que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. A maioria dos eleitos de Deus podem até resistir a essa voz por um tempo, e por causa disso deixam de desfrutar das ricas bênçãos do Senhor, aquilo que Deus tem preparado para eles viverem aqui na terra.
O reino começa aqui. E quando essa voz chama, muitas pessoas não querem fazer parte desse reino, acabam por não desfrutar das maravilhas desse reino. E a gente vê tantas pessoas assim. Eu sempre uso de um exemplo. Aquela pessoa que ela é escolhida por Deus, muitas das vezes acontece de ir para um hospital, numa UTI, e lá passa dias e noites, e sai da UTI e entra na UTI, e vai e volta, e o médico diz, olha, não vai passar dessa, não vai aguentar mais do que essa noite, e tal, e aquela pessoa vai e volta, de repente vai alguém lá, e aquela pessoa se reconcilia, fica em paz com Deus, ela tem uma melhora, a família já começa a festejar, dizendo, o pai está bem, o pai está melhor, o avô está melhor, o tio está melhor, o primo, o irmão. E aquela pessoa já é tirada até da UTI, vai para o quarto, porque está bem melhor. E depois que a família então acha que aquela pessoa agora vai estar bem, aquela pessoa morre. Mas por quê? Escolhida por Deus, teve que se reconsertar. Teve que se consertar. Partiu para a glória. Deixou de desfrutar tudo que tinha de bom aqui. As coisas, das bênçãos que Deus dá. Deixou de desfrutar. Mas o plano de Deus não é frustrado. Os planos de Deus não são frustrados. Os planos de Deus acontecem, são firmados, são terminados por completos. O mesmo Deus que nos elegeu na eternidade, também é o Deus que tira a venda dos nossos olhos. Ele tira o tampão dos nossos ouvidos e muda o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne. Em Filipenses 2:13 diz assim, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Ele mesmo opera em nós o querer e o realizar, abrindo nosso coração, dando-nos arrependimento para viver uma vida e uma fé salvadora. É o próprio Deus que age nas nossas vidas, não é nós. Agora, é importante. A Bíblia fala que Deus ele está perto daquele que tem um coração contrito, quebrantado. Pessoas que têm um coração de pedra. Sabe o que é coração de pedra? É a pessoa saber que Deus está falando com ela. É quando a pessoa reconhece que Deus está agindo na vida dela, mas ela vive dura. Ela não quer ceder. Ela faz birra. Faz birra por causa do pastor, faz birra por causa da esposa, faz birra por causa do esposo. Pessoa birrenta. E a Bíblia diz que Deus está perto, não é desses. A Bíblia diz que Deus está perto daquele que tem um coração quebrantado, contrito, que reconhece, que se levanta onde caiu, que perdoa, que pede perdão. Ele é o mesmo que opera em nós o querer e o realizar, abrindo nosso coração e dando-nos arrependimento. E também diz ali, aos que chamou também justificou. Então Deus ele predestina, ele chama, e esses que ele chama, ele justifica. Deus ele conhece, predestina, chama e ele também justifica. E a justificação é um ato, ela não é um processo. A justificação é diferente da santificação. Santificação é na nossa caminhada, nós vamos nos santificando, vamos aprendendo, vamos nos limpando, vamos deixando velhas manias. Agora a justificação é no ato. Quando nós entregamos, quando o Espírito Santo nos convence a dar esse passo com o Senhor Jesus Cristo, nesse momento Deus nos justifica. Ali nós somos pecadores, mas justificados. Somos pecadores, mas que não devemos mais nada no tribunal de Deus.
Isso acontece fora de nós, não é dentro de nós, é fora, é no tribunal de Deus, não é em nós mesmos. A justificação, ela não tem graus. Cada dia eu vou me justificando mais. Não. Andou com Jesus, creu em Jesus Cristo, é justo. É justificado no ato. Não vai subindo degraus e conquistando. Não é onde nós vamos evoluindo ou crescendo. A justificação é no ato. Todos os que creem em Jesus Cristo são justificados igualmente. Não importa o que fez. Não importa o pecado que cometeu. Foi convencido pelo Senhor, foi eleito por Deus, foi chamado pelo Senhor, acreditou em Cristo por uma fé que Deus deu. Essa pessoa, então, ela é justificada. E aqueles que estão justificados, então, eles estão quites com a justiça de Deus. Poxa, pastor, mas aquele cara estrupou, matou, fez um monte de coisa. Se ele foi eleito, foi predestinado, e o Espírito Santo o convenceu, ele confessou Jesus, a Bíblia diz que ele foi justificado, todos igualmente. Ali no versículo 1 que nós lemos, diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. No final, lá para o versículo 38, acredito, lá diz que, depois até nós vamos ler, mas lá diz também, quem intentará agora acusação contra os eleitos? Muita gente poderia. Meu Deus, quantas pessoas podem me acusar? Quantas pessoas podem olhar e dizer: o Sérgio cuidando de igreja, quantas pessoas? Mas é Deus quem nos justifica. Quem tentará acusação se é Deus que nos justifica? Os anjos poderiam nos acusar. O diabo pode nos acusar. O nosso vizinho pode nos acusar. O irmão pode nos acusar. Mas quem tentará acusação se é Deus quem nos justifica? Amém? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não pesa sobre nós mais nenhuma condenação. Então, meu irmão, você tem que viver o agora. Minha irmã, você tem que viver o agora. Não fique preso no passado. Aquela condenação, essas coisas que vêm na mente, anula isso em Cristo Jesus. Toda a infinita justiça de Cristo, ela é depositada na sua conta. Você estava negativo diante de Deus. Eu estava devendo muito, estava negativo diante de Deus. Mas quando eu passei a andar com Cristo, Cristo andando comigo, confessando Cristo como o meu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo me convencendo, a minha conta, ela foi justificada, o depósito na minha conta foi feito por causa de Cristo. Glória a Deus. Amém. E aos que justificou, também glorificou. Deus nos glorifica para a vida eterna. Aqueles que são amados, predestinados, chamados, justificados, desfrutarão da salvação eterna, mesmo que a glorificação dos salvos seja um fato que vai ser no futuro, que vai se dar na segunda vinda de Cristo. Mesmo sendo um fato do futuro, ele já é um fato consumado na mente de Deus. Nos decretos de Deus já está consumado, já está assinado. Aqueles que creem em Cristo e estão guardados nele têm a garantia de morar no céu. Nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
nem você mesmo pode se separar. A Bíblia fala: nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aquele que é eleito de Deus, predestinado, chamado, justificado, essa pessoa, por mais que ele queira se afastar, por mais que ele esteja cansado, por mais que ele esteja aborrecido com coisas, ele não consegue ficar longe do Senhor. Uma vez sendo visitado pelo Espírito Santo do Senhor, nunca mais a pessoa é o mesmo. Nunca mais é o mesmo. Paulo ele fala: porque estou certo que nem a morte, nem a vida. Paulo ele pega pesado, olha só. Estou certo que nem a morte pode me separar do amor de Deus. Ele está dizendo, nem aquilo que as pessoas acham que é o fim pode separar do amor. Nem a vida, os prazeres ou as lutas que a vida tem, pode nos separar do amor de Deus. Nem os anjos podem nos separar. Nem os principados, as potestades, nem o presente, nem o agora. Talvez o que você está passando agora seja uma luta tremenda, né? Mas não é isso que vai te separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos separar. Nem você mesmo pode separar do amor de Deus. Você pode ficar chateado com alguma coisa, mas o amor de Deus está te envolvendo sempre. Está sempre com você. E para terminar, Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então não desanime, meu irmão, não desanime, minha irmã. Porque Deus ele começou uma obra na tua vida. Não é você que ajuda Deus, é Deus que faz. Deus está te moldando, está te lapidando. Tem aquela canção que eu vou até arriscar um pedacinho, que diz assim, está machucando, mas também está aprendendo, né? É assim mesmo. Vai machucando, mas vai aprendendo. Deus ele nos lapida, Deus ele nos aperfeiçoa, Deus ele vai nos santificando, porque ele já começou uma grande obra nas nossas vidas e ele é fiel para terminar. Amém? Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo te envolva, traga comunhão com os irmãos e com todos da tua família. Que as consolações do Espírito Santo tragam discernimento na sua vida. Em um nome de Jesus, e que você tenha uma ótima e abençoada semana. Amém. Glória a Deus.